Há muito tempo que eu não falo sobre um dos temas que eu mais já falei na minha vida, que é sobre família. Eu até participei de um ministério, meio ONG assim, mas um ministério só voltado para a família, e que atuava em igrejas e fazia retiros. Muita gente aqui, alguns da igreja que participaram desse ministério, foi oficina de família, que, aliás, ainda existe. Na Igreja Oceânica, eles pediram para continuar o ministério, porque parte da liderança desse ministério era de lá, ou foi para lá, e continuaram lá esse ministério de oficina de família. Mas eu, por uma decisão minha, falei, gente, só falo de família. Aí eu decidi abrir o leque, né, assim, na minha vida, no meu ministério. Mas hoje eu vou falar sobre família. Vou voltar aí. Eu ainda continuo, né, falando de vez em quando, mas o que veio ao meu coração assim hoje é falar sobre uma mensagem sobre relacionamento familiar, né? E eu quero falar sobre um tema que é importante para qualquer pessoa, que é sobre espiritualidade, a espiritualidade da família. Bem, alguns conceitos são muito importantes para a gente pensar a espiritualidade da nossa casa, a vida espiritual. Espiritualidade é a vida espiritual, ou, traduzindo ainda melhor, a vida com Deus, a vida na presença de Deus, a vida em comunhão com Deus, a vida a serviço de Deus. Isso é vida espiritual. Sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus, sua vida na presença dEle, a serviço dEle e em amor a Ele. O que te rogamos é que o Senhor fale ao nosso coração, que a gente saia daqui tocado pelo Teu Espírito e transformado, todos saiamos transformados. Em nome de Jesus, Senhor, por favor. Amém. E eu vou usar um texto que ele fala de espiritualidade, essa espiritualidade aqui, e que muitas vezes é muito mal interpretado. Até hoje eu vejo ele ser muito mal interpretado mesmo. Que está em Efésios capítulo 5. O ideal mesmo era dissertar todo o capítulo, mas numa mensagem só não dá, realmente, não haveria tempo para isso. Mas lá o verso 1 já diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A missão de qualquer um de nós na terra, a nossa missão aqui é de sermos expressão de Deus. Eu estou na terra para que vejam a Deus em mim. É isso. Deus colocou a família na terra para que essa seja a expressão dele. Vejam o seu amor, a sua graça, o seu caráter, sua providência. Nós temos, de algum modo, na nossa vida, expressar a Deus. E andar em amor, que é a marca primordial de quem Deus é amor, quer expressar a Deus é amar. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, o exemplo disso tudo é Jesus. Em Jesus a gente sabe como imitar a Deus. É só ver Jesus, olhar para Ele, que foi 100% humano, e a gente vai imitar a Deus. Calma, eu não vou fazer a exposição toda, a tentação é essa, né? Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave.
A vida é sempre uma oferta a Deus, sempre. Tudo que fazemos na vida familiar, tudo é culto, é adoração. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tudo em aroma suave. Então ele vai falar aqui o fruto da luz, as obras das trevas, aí de 3 em diante. Vem um mandamento imperativo, tá? Imperativo para a vida de cada um de nós. Não é conselho, é mandamento cristão. Precisa entender o que está no verso 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Aí vem a ordem imperativa. É aquela que é mandatória. Enchei-vos do Espírito. Então, aqui começa uma outra seção desse texto. Você só vai conseguir ser um imitador de Deus, uma expressão de Deus na sua vida, nos seus relacionamentos, se você estiver cheio daquele que te torna capaz de imitar a Deus, que é o Espírito Santo. Enchei-vos, tornai-vos plenos dele. A ideia aqui é deixar que o Espírito Santo assuma o comando da vida. Essa é a ideia. Estar cheio é não ter em você nada que comande sua vida, sua mente, suas emoções, que não seja o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Aí vai falando, vai dando algumas dicas, caminhos, não são dicas, os caminhos, para que tenhamos uma vida cheia do Espírito e nos torne imitadores de Deus. O texto é todo um interligado. A cabeça do apóstolo Paulo é sempre assim, é um dos mais didáticos na Bíblia. Extremamente didático. Tudo vai em cadeia na mente dele. Em ordem, em sequência. Aí vem os caminhos para você se encher do Espírito, e aí você vai também ser essa pessoa que vive em amor e expressa a Deus. Falando entre vós com salmos, uma vida que as falas são falas de louvor, de adoração, entoando e louvando de coração ao Senhor, ou seja, pelo que você fala, você louva, você também tem uma vida em cânticos de adoração, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Esse é outro caminho. Depois, o caminho de uma vida grata, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. Pessoas gratas são pessoas que se enchem do Espírito e que expressam a Deus. Então, gratidão é a marca de uma vida cheia do Espírito, de uma vida cristã, da espiritualidade. Uma família que expressa gratidão por tudo que tem, tudo que recebe. Essa família entendeu o que é a espiritualidade em Deus. Estou só na introdução, tá, gente? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem um caminho que é aquele que o apóstolo Paulo vai gastar mais tempo. É interessante que agora ele fala do caminho chamado de sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, sujeição mútua. Mas aqui ele para fazer uma exposição mais clara do que é isso. Tudo que vem depois, do verso 22 do capítulo 5, até o final, ele vai falar, na verdade, até o verso 9, especificamente, do capítulo 6, ele vai falar sobre esse verso 21. O verso 21 aqui é a chave, tá bem? Dessa exposição toda que ele está falando aqui da família.
até o verso 4 do capítulo, até o verso 9, até o verso 4 do capítulo 6, ele está falando só de família. 5 a 9, ele fala de outra relação também, mas que também é uma exposição para a gente compreender o que é essa sujeição do versículo 21. Está claro? Eu não vou falar aqui, me prender muito a esse de 5 a 9, mas quero mais aqui do verso 5, 22 até o capítulo 6, verso 4. Mas alguma coisa também do restantezinho eu vou falar. Porque aí ele começa a falar sobre essa espiritualidade mesmo da vida familiar. Então, por isso ele fala assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeição mútua, uns aos outros, uns aos outros. A vida familiar é uma vida, a espiritualidade da vida familiar passa por esse conceito da sujeição mútua, tá bem? Mas quando a gente pensa em espiritualidade, a gente tem que entender que a espiritualidade, então, não é uma dimensão isolada, independente do restante da vida. Não é. A espiritualidade, a vida espiritual familiar, ela é uma atmosfera que abrange toda a realidade da vida familiar. É uma atmosfera, é um modo de relacionamento, de viver, que está presente em qualquer momento da vida familiar. Ela invade todas as esferas, todas as expressões da vida. Como está em 1 Coríntios 10, 31, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Tudo. Então, a espiritualidade não tem a ver com práticas espirituais específicas, modos devocionais que são importantes, mas a vida espiritual não consiste naquele culto familiar, naquele momento de oração. Não, isso é importante, mas não é isso. Não há momento na vida familiar que esteja fora da espiritualidade da vida familiar, da espiritualidade. Então, oração, estudo bíblico, culto doméstico são importantes, imprescindíveis. São instrumentos para o desenvolvimento da vida espiritual, mas não resumem em si a espiritualidade. Você pode ter um culto doméstico e ter uma vida familiar totalmente fora da visão espiritual, porque não entendeu que todas as práticas, todos os momentos da vida familiar devem estar na presença de Deus e servir para adorá-lo. Então, a espiritualidade se desvincula, não pode se desvincular do viver diário, da realidade do que somos, do nosso caráter. Porque senão seria só uma maquiagem, não uma espiritualidade. Então, ela tem que ser desenvolvida no dia a dia da vida familiar, nas diversas atividades do viver doméstico, do viver conjugal, do viver relacional. É o doméstico que tem que ser visto como culto. O doméstico, todas as esferas ali, tudo. Todos os momentos e formas. Deus quer me tratar e me ensinar com a vida doméstica, a ser imitador dele. No trato da casa, no trato dos afazeres domésticos, no trato interrelacional entre nós ali, com o cônjuge, com os filhos, com parentes. É o que sou, é como vivo, como me relaciono com as pessoas, com a sociedade, com a natureza, em minha família, que vai revelar minha espiritualidade. Então, alguns conceitos são bastante importantes para a gente entender essa espiritualidade na vida doméstica. E aqui Paulo trata um dos mais importantes. É o princípio fundamental para as relações familiares. Se a gente não entende, a gente não vai viver a espiritualidade que Deus quer. Princípio fundamental, alguns princípios fundamentais. Ele começa a falar do básico. Se a gente não entender esse, os outros não serão compreendidos e vividos também. É o conceito que eu já disse,
Sujeição mútua. Sujeição mútua. O verso 21 é a chave. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O problema começa da má interpretação quando muitos pregadores, muitas pessoas, expositores, muita gente falando sobre família, vai falar sobre relacionamento familiar, começando do verso 22. Aí começa uma confusão enorme. Porque começa falando assim, as mulheres sejam submissas a seu próprio... Aí já criou uma confusão enorme. Não começa aqui, começa no verso 21. Todos se sujeitando a todos. Está aqui, gente. Uns aos outros no temor de Cristo. E outra coisa que traz confusão, não foi a intenção de quem traduziu, obviamente não, mas pelo significado semântico que damos à palavra usada no verso 22, trouxe muita confusão. As mulheres sejam submissas ao marido. A palavra usada no verso 21, sujeitando-vos, tá bem? Essa palavra aqui é a mesma que deveria ser usada no verso 22, sujeitando-vos e não submetendo-vos. Porque a ideia de submissão, ela tem um peso muito grande. Tem um peso grande. Vejam só, algumas pessoas interpretam assim, por causa dessa confusão. A mulher deve ter o marido como autoridade sobre si e por isso deve obedecê-lo. Tem gente que interpreta assim. Tem gente que interpreta desse modo. A mulher tem uma missão abaixo da missão do marido. Tem gente que já fala que está avançando com essa visão. Eu sei que tem gente aqui que pensa essas coisas. Eu estou falando aqui a minha honestidade com o texto bíblico. Você não concorda, tudo bem, mas eu prefiro ser honesto na minha visão. Mas eu também sou, é verdade, talvez você seja mesmo. Mas meu papel aqui é a exposição do que eu entendo do texto. Ou seja, deve apoiá-lo, sustentá-lo, ajudá-lo, embora isto não implique obediência a ele, mas no caso de uma questão em que não há acordo, o marido deve ter o poder decisório. Por isso ela deve ter uma submissão, uma missão abaixo da dele. Essa é muito difundida também. E uma terceira visão é que a sujeição deve ser de mão dupla, deve ser mútua. A esposa deve sujeitar-se ao marido tanto quanto este deve fazê-lo para com a esposa, que é a minha visão, de acordo com o verso 21, sujeitando-vos uns aos outros. Já que não há a palavra aqui no verso 22, no original não há, de submissão. Na verdade, a melhor interpretação seria assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres ao marido, sujeitando-se ao marido, há uma sujeição. A gente só tem que entender que sujeição é essa. Não é leve. As sujeições mútuas aqui, por isso que é no Senhor. Então, eu não vou aliviar, não. Tem gente que fala, não vou aliviar nada, ao contrário. O texto é claro. Então, eu só vou compreender tudo o que está ali se eu compreendo o verso 21. A palavra usada aqui, hipotassô, só para vocês compreenderem, por que eu estou falando essa palavrinha grega? Ela foi traduzida por submissão aqui, mas é a mesma traduzida por sujeição lá no verso 21. Tá bem? E não tem relação nenhuma com obediência. A palavra obediência, no grego, que é usada no texto depois, hipaku, essa é outra palavra, ela é usada no versos 1 e verso 5 do capítulo 6, quando fala de crianças, as crianças obedecem. E quando fala de, então, uma discussão que a gente não vai entrar aqui, dos escravos, que sim, naquela época, permitido e tal, embora a visão cristã. Se a gente for ler ali, ver que é para tratar como irmão, aquele que era escravo, trate como irmão.
Mas o que significa essa sujeição da esposa ao marido, essa sujeição mútua, essa sujeição do marido à esposa, essa sujeição dos filhos aos pais, esta sujeição dos pais aos filhos? É mútua. E a gente vai ter que entender o que é isso. A esposa deve sujeitar-se ao marido como a igreja se sujeita a Cristo. É o que o texto fala aqui. Tá bem? Como ao Senhor. Se sujeita ao marido como a igreja se sujeita a Cristo. E o marido deve sujeitar-se à esposa como Cristo sujeitou-se à igreja. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Sujeitar-se. Aí, entrar numa relação de amor, serviço para adorar a Deus por meio dessa relação. É servir ao outro para que este tenha o melhor em Cristo. Aí você vai falar assim, ei, pera lá, mas quando fala do marido, diz que o marido tem que amar a esposa, mas quando fala da esposa, está falando que tem que se sujeitar. Se nós fugirmos do significado da palavra amar aqui, que é usada no verso 25, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. A palavra é ágape. É amor sacrificial. É amor abnegado, é amor que se doa. É amor que dá a vida. Se tem uma parte que a gente pode dizer que é mais enfática, é justamente essa. O papel do marido para com a esposa não é fácil, só cheio do Espírito Santo. O papel da esposa com o marido não é fácil. É uma relação, por isso que o casamento cristão é um mistério, gente, porque é uma relação cujo padrão é inconcebível fora da visão espiritual. Não faz sentido nos moldes do que se pensa de individualidade, de identidade, de direitos. Não faz sentido. É amor sacrificial que subordina os próprios interesses, prazeres e a personalidade em benefício da outra pessoa. Como foi o amor de Cristo pela igreja? Ele abdicou de sua divindade, ele morreu por ela, renunciou sua glória, ele se sacrificou por ela. Você pode ser contra o que eu estou falando, mas não tem como negar, sendo fiel ao texto, que o que Paulo está dizendo, que a referência para eu amar minha esposa é o amor de Jesus pela igreja. E alguém já fez uma brincadeira que não é brincadeira? Foi além. Uma igreja feia, infiel, que despreza o marido. E ele ainda assim morre por ela. Na verdade, o que a gente tem que entender é que é uma relação de dependência mútua no Senhor. Por isso Paulo fala em outro texto, verso 11 de 1 Coríntios, capítulo 11. No Senhor. Essa é a chave do relacionamento conjugal. Todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Nas decisões, na educação dos filhos, na sexualidade, nos sonhos, nas finanças, nas escolhas dos projetos, em tudo, ambos, dependendo do Senhor, serão livres para fazer suas escolhas. O Senhor é o cabeça do lar. Ninguém é independente. No Senhor. Então, os membros de uma família serão capazes de desenvolver esses papéis de sujeição
na verdade, serão capazes de desenvolver seus papéis na família se entenderem o propósito da sujeição. Sempre que há uma discussão, eu não vou obedecer meu marido, aqui quem manda sou eu, não entendeu porque você foi colocado numa relação familiar, segundo o texto bíblico. Não compreendeu. Jesus é o cabeça. E se houver impasse, essa é a minha visão, busque o Senhor. A resposta vem dele. Busque conselheiros, a resposta tem que vir deles. Sujeitai-vos uns aos outros, no temor. No temor. Temor não é medo do Senhor. É um coração que se reverencia. Quantas vezes na nossa vida conjugal há impasses, e você tem a sua convicção daquela proposta que você está fazendo, naquela questão, convicção, ou por uma tradição, ou mesmo alguma coisa que te fez, aí você vai, seu cônjuge não está concordando, vá para os pés do Senhor, ore, procure conselheiros. Quantas vezes a sua convicção é mudada? No Senhor, Ele fala, não é para ser aplicado isso. Quantas vezes? E o Espírito te fala, não é para ser assim. A mulher deve ser em Cristo sujeita ao marido, verso 22. O marido deve ser em Cristo sujeito à esposa, verso 25. Esse amor abnegado, que se sujeita ao outro, que vive para que o outro seja feliz. C.S. Lewis, ele tem essa expressão muito boa. Eu tenho que olhar o outro eu como Deus o vê. Deus vê o outro eu como alguém que Ele quer que seja feliz nele. E eu sou o instrumento para levar esse outro à alegria em Deus. Essa semana eu falei de alguém, para alguém, assim, você nunca deveria ter se casado. Não deveria, porque não entendeu por que você se casa. Não é para que suas vontades sejam satisfeitas, suas necessidades sejam supridas. É para você se sujeitar. É um mistério. Por isso que Paulo fala que casamento é mistério. Mistério ali é algo onde há uma presença de Deus conduzindo as coisas. Os filhos devem ser em Cristo sujeitos aos pais. Versos 1 e 2 do capítulo 6. Filho, obedecei, agora sim, hipacuo, a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, que é obedecer. E verso 2, honrar. Honrar é um mandamento vitalício. Você nunca vai deixar de honrar seu pai. Você vai parar de obedecer seu pai quando você tiver maturidade, autonomia sobre sua vida. Você não obedece mais. Você é responsável por suas decisões, mas você vai ter sempre que honrar. Sempre. Honrar é vitalício. Cuidar dos seus pais, ouvi-los, atentar para o que ele fala, considerar o que ele fala, respeitar o que ele fala e a vida dele, isso é honrar. Mas talvez ele queira de você algo. Me lembro uma vez que o filho se casou, isso é verdade, eu atendi isso, e parte da renda do filho, boa parte era dada ao pai, quando o filho vivia ali sobre o teto do pai. Esse rapaz se casa e o pai fala, não, isso continua, você tem que continuar. Aí o filho, mas pai, como é que vai ser isso? Não foi assim um acordo? Acho que o filho pode ajudar ainda financeiramente o pai e a mãe, é claro, deve, mas foi uma brigalhada lá tremenda por isso, para chegar a um acordo sobre essa questão financeira. Porque a esposa falou, mas olha, não faz sentido, imagina a confusão. Mas você tem que honrar, conversar,
respeitar e seguir o seu próprio projeto. Pais devem em Cristo se sujeitarem aos seus filhos. Não passa pela sua cabeça quando eu falo, pera lá, você está dizendo que eu estou dizendo que é obedecer? Esqueça a palavra obediência. Obediência é filho para pai. Mas eu me sujeito aos meus filhos. Se passou pela sua cabeça, então eu tenho que fazer a vontade dos meus filhos, isso não é se sujeitar. Paulo diz o que é se sujeitar. Ele está exemplificando, sempre se lembrem que tudo que é dito aqui, a partir do verso 22, são exemplos de como viver o verso 21, sujeição mútua. Como eu me sujeito aos meus filhos? Me debruçando sobre eles, sobre a vida deles, para que eles sejam disciplinados. A palavra disciplinar aqui, que está no versículo 4, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação. São os dois conceitos que fazem com que eu entenda a minha sujeição a ele. Eu me sujeito quando eu estou atento à vida deles para nutrir, desenvolver, edificar e corrigir. Paideia é a disciplina. Eu não sei porque também algumas pessoas associaram de um modo direto a disciplina a bater em filho. Não vou entrar nessa discussão aqui. Só estou dizendo que não é. Eu disciplino meu filho, pastor, isso é errado. Ele não está me perguntando se eu nutro, eu oriento, eu edifico, eu corrijo. Ele está me perguntando, eu posso bater em meu filho? Disciplinar não é isso. Eu também não vou entrar aqui na questão disso, que é uma coisa, na minha visão, bastante pessoal. Você não pode extravasar sua raiva no filho. Esse é o grande perigo de quem educa com palmadinha ou varinha, alguma coisa assim. Eu, por exemplo, não faço, porque eu tenho medo de mim mesmo. Acho melhor não correr o risco. Que nem sempre você vai educar filho manso. Às vezes você está cheio de raiva. E você tem que controlar isso. Mas, enfim, eu não vou entrar nessa questão aqui, porque acho que ela é pequena, na minha visão. O grande eu me sujeito quando disciplino. O amor não poupa o filho da correção. Às vezes, nós desenvolvemos uma afeição tão grande pelo filho, que o poupamos das correções e deixamos passar solto algumas coisas. Isso não é amar, não é se sujeitar. É difícil, muitas vezes, mas é o necessário. E admoestar é corrigir, é confrontar, corrigir amorosamente, confrontar, aquela confrontação assertiva, afirmadora. Eu me sujeito ao meu filho quando eu supro a necessidade básica que ele tem de ter limites, de ser afirmado. E eu lhe garanto um futuro lhe proporciona um futuro com bênção, presente e eterna. Então, me sujeito ao filho. Eu vivo para que meus filhos sejam imitadores de Deus. Isso é se sujeitar. Os pais, numa compreensão completamente equivocada, pais homens, agora falam homens, historicamente falando, eles têm negligenciado essa função e ocupado a sua função de um modo mais pregnante, né, com a provisão. Mas não, muitos, está mudando, graças a Deus nós estamos vendo essa mudança, pais que estão assumindo a função de se sujeitarem aos filhos, prestarem atenção em suas vidas e corrigi-los, andar com eles, corrigir dever de casa, ver como é que vão as notas, quais os colegas que eles têm, acompanhar suas vidas. Mas ainda há pai que acusa o filho quando acusa a mãe, quando os filhos incorrem em alguma delinquência, algum erro. A culpa é sua. A culpa é sua que não se sujeitou a seu filho e gastou sua vida com o seu trabalho.
Essa semana, um pai foi demitido do trabalho. Entrou uma crise enorme. Ele é um cristão e o interessante é a conclusão que ele chegou. Uma conclusão muito benéfica. Ele falou assim: eu gastei minha vida inteira para dar o melhor para os meus filhos e não os vi crescer. Olha que coisa linda. Agora eu vou poder passar tempo com eles, ainda que crescidos já, adultos, moram com ele ainda. Mas, finalmente eu vou poder chegar em casa e conversar e andar com os meus filhos. Olha que coisa. Ao invés de ficar se culpando, que a culpa nesse sentido não leva a nada, só deprime, arrasa, imobiliza. O que eu posso viver agora? Vou viver o que é possível. Graças a Deus ele tinha 2 empregos. Um que ocupava todas as suas noites, professor. Falou, agora ele falou assim, caramba, eu vou poder viver de um modo melhor. Então, eu sei o que é isso. Nós temos uma tentação muito grande de dar o melhor para os filhos e a gente quer se matar de trabalho para que os filhos tenham o melhor. E eu não me sujeito a eles, do modo devido, que é passar tempo com eles, vê-los crescerem, andar com eles. Mesmo se seu filho já seja casado, ande com ele. E o contrário é verdade também. Filhos que também não se sujeitam aos pais, não andam com eles. E se dedicam demais a sua vida toda, profissional, e não visitam mais os pais, não se sujeitam. Como é que eu vou honrar meu pai, minha mãe, se eu não ando com eles? Destratando. É uma aberração, gente. Filhos que destratam os pais, mas existe na igreja isso. Importa, isso é inadmissível. Não importa nem que seu pai e sua mãe sejam, você não pode ter palavras ofensivas que rebaixem, que xinguem. Inadmissível. Esse limite jamais pode ser ultrapassado. Como não pode ser jamais ultrapassado o limite de um pai ou uma mãe que faz o mesmo com o filho. Inadmissível essa não sujeição da fala. Eu me sujeito, então, quando amo, como ao Senhor, verso 4, verso 25, como Cristo amor à igreja. A base aqui é eu olhar para Jesus, olhar para o Senhor Jesus, e amar minha esposa como Jesus a ama. E amar meu marido, você esposa, pensar assim, como Jesus a ama, amar meus filhos com o amor de Jesus. No caso dos filhos, um amor que corrige assertivamente. No amor dos cônjuges, um amor também que corrige, mas com respeito, de um modo diferente. Que corrige até a paz, como filho. Paulo fala isso, corrigi-os como, vendo-os como pais, respeitando. E pais tendo essa humildade de ouvir os filhos também. Aí, outros conceitos vão se tornar verdades. Tem 2 conceitos que não podem faltar para a gente entender o que é uma espiritualidade familiar. Não há sujeição sem generosidade, sem misericórdia. Não há. Pessoas que não entenderam a generosidade, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. O coração que olha para o outro com ternura, que sabe que tudo que tem veio das mãos do Pai. Você não é melhor do que ninguém, absolutamente ninguém, na sua casa, e você é generoso.
uma das marcas da espiritualidade familiar é a generosidade. Coisa essa que não é fácil. Como é difícil ser generoso quando as coisas vão mal em casa, algum conflito, como é difícil. O Espírito Santo é aquele que me ajuda a agir com generosidade na hora difícil. Eu abro mão do direito, de direitos, de conquistas porque acho melhor doar. Eu abro mão de ter só para mim. Meus filhos precisam ver em mim a misericórdia do Pai. Eles precisam ver, minha esposa precisa ver em mim a misericórdia do Pai. E precisa me ver sendo misericordioso com os outros na rua. Mateus capítulo 25, vinde bendito meu Pai, aquele texto, tive fome, me deste de comer. A família que entende a misericórdia, um coração que é generoso o tempo todo. Essa semana eu fui visitar um casal conhecido da igreja. Ontem, eu e Livana fomos visitar. Enfim. E coisa linda. A igreja deles, eles não são aqui da igreja. Os dois sofreram um acidente. Os dois acamados. Os dois. Imagina a situação. A igreja é o único lugar no mundo, eu acho, que essas coisas assim são possíveis, gente. Eu nunca vi algo tão extraordinário, não só esse exemplo, muitos outros. A igreja fez um plantão de 24 horas, casais da igreja, para passarem a noite com esse casal acamado lá e até correndo risco de vida. De 8 em 8 horas, um casal ia lá ficar no quarto do hospital com eles. Uma escala. Enquanto estiveram lá, tinha gente lá, e ele falou, várias vezes tinha mais 2 casais que ficavam do lado de fora. Meu Deus, que generosidade. É uma coisa tremenda. Mas essa generosidade, ela tem que ser vivida no dia a dia da vida familiar. Você fazer plantões para generosidade na vida familiar. Ser generoso e misericordioso como é o vosso Pai, porque Ele é assim. O generoso, eu estou usando aqui meio como sinônimo de misericordioso, né? Não são a mesma, não tem o mesmo significado. Misericordioso é muito mais do que isso, mas é aquele que, ao invés de usar o direito da punição e da vingança e de manutenção da raiva, ele abre mão disso, ele perdoa. Isso é se sujeitar. Entendem? Este conceito aqui, eu me sujeito a minha esposa, aos meus filhos, no Senhor. Se você tirar essa expressão, você nunca vai entender o que é isso. No Senhor. De que modo o meu comportamento vai aproximar-me do que o Senhor faria a ele, e por isso vai aproximá-lo do Senhor. Isso é se sujeitar no Senhor. Nem sempre eu vou lançar mão do meu direito, porque isso não é no Senhor. Aí entra o perdão, que é abrir mão do direito da punição, muitas vezes, ou da vingança, para você, no Senhor. Como eu vou expressar o amor de Deus aqui agora, nessa hora? Gente.
Eu conheço um cara que é completamente falido nesse ponto. Vocês também conhecem, estão olhando para ele agora. É muito difícil. Como agora que nessa situação, é esse o temor do Senhor. Como eu vou expressar essa graça? Porque a hora ali é de, às vezes, de raiva ou de direito. Eu falei, aquela discussão que você está tendo com sua esposa, com seu marido, você está absolutamente convicto da verdade. Convicto. E fica aquela rinha. Uma vez eu enganado não, sem saber, estudava num colégio ali no Barreto, e via uma galera fazendo um barulho dentro de um lugar assim, aí eu mesmo, o que é isso, cara? Vibrando, todo mundo vibrando. Eu entrei para ver uma cena dramática. Galos brigando. Daí vem a rinha. Era aposta de galos brigando. Eu fiquei assim, meu Deus, carnificina, um negócio assim. As esporas, e os caras vibrando, umas esporas que eles botam de metal no bicho. E essa é a metáfora do que às vezes acontece em nossa casa. Quem é que vai ter a espora mais afiada? Agora você me deu mole, porque essa aí eu derrubo com facilidade. Aí aquele argumento imbatível e acaba o casamento, porque você preferiu ficar com a razão ao invés de ficar com o amor e com a paz em casa, e a razão, muitas vezes, ela só atrapalha. E você tem que... É no Senhor, gente. Abrir mão da razão. É fácil para você? Me diz. Eu acho difícil demais. Quantas vezes eu lutei pela razão e saí dela e perdi. Você pega Jesus às vezes, ele às vezes usa o argumento da razão, mas muitas vezes o que ele faz? Ele se silencia. Porque ele sabe qual o intento, o ambiente, a atmosfera, e não adianta. Talvez está suscitando mais questões do que ajudando, né? Espero que não. Eu tenho que ajudar o outro a andar. Como é que se sujeitar como é que eu posso ser um instrumento que ajuda o outro a não parar, a continuar sua vida com Deus? Isso é se sujeitar. Eu renuncio a muitas coisas. De que modo esse sujeito vai na minha casa, essa pessoa, eu vou contribuir? Eu soube de pais que expulsaram suas filhas de casa porque ela engravidou. Uma tragédia. Uma filha engravidar de um namorado. Pai nenhum quer isso. Alguns até querem. E não é tão tragédia assim para alguns. Falando da realidade aqui. Mas vamos supor, sua filha nova, namorando, 14 anos. Realidade, gente. Eu nem estou falando de filhas mais adultas, que, digamos, já trabalha, não é o que você quer, mas não vai ser o mesmo peso. Não é o que você quer, não é o que você espera. Mas expulsar de casa? Não me parece que eu encontro base bíblica para isso. Não me parece. É a hora de que modo eu vou ajudar minha filha, meu filho, falei da filha, falar do filho, de que modo eu vou ajudar a andar no Senhor? Vai, não peques mais. Amparar. De que modo? Usei esse exemplo aqui, posso usar qualquer outro. Não estou dizendo que nada disso é fácil, é no Senhor.
É cheio do Espírito Santo. Por isso que é enchei-vos do Espírito. Toda atitude que empurra o outro ainda mais para seu pecado é bestial, é repugnante. E não é sujeição mútua. Como temos tratado as pessoas em nossa casa? A espiritualidade que Deus quer de nós é essa. Ouvindo essa palavra, eu acho que eu já errei demais. Eu também. É a hora de deixar as coisas que para trás ficam, seguir. Chegar em casa hoje, como é que eu posso ajudar minha esposa a se aproximar de Jesus, andar em Jesus, meus filhos, meus pais, não são vivos, eu não posso mais falar isso, a viverem debaixo da graça do Senhor. Isso é sujeição mútua. Como Cristo amou a igreja, que se doou, que se deu, que abençoou, que foi bênção. No Senhor, nele, na graça do Senhor. Pai, o que me vem, na verdade, aqui, Pai, é que eu não saberia, nem para mim, nem para os meus irmãos, dizer com muitos detalhes o que significa no dia a dia essa sujeição, em todos os seus aspectos. Uma coisa eu já sou capaz de saber, de ver, que eu sou incapaz de por mim mesmo viver essa sujeição. Não é fácil. Meu orgulho, minhas verdades, minha cultura, tanta coisa, Senhor. Eu preciso da Tua graça, Pai. Me ajude a saber o modo certo de me sujeitar à minha esposa, não confundir as coisas, para que ela Te veja em mim, para que ela seja vista contigo e em Ti, por todos. De que modo, Pai, eu posso me sujeitar aos meus filhos, para que eles andem na verdade, Te amem. No Senhor, ajuda-me, Pai, em Ti, Pai, a me sujeitar e entender essa função honrosa, primordial, dada aos Teus filhos. Em nome de Jesus, e mesmo no meu caso, pais já falecidos, honrar tudo aquilo que me ensinaram de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos maridos que Te honrem, sermos esposas, Senhor, que se sujeitam aos maridos, pais que se sujeitam aos filhos, filhos, ó Pai, abençoa os nossos filhos para que se sujeitem a nós, nos obedecendo, nos honrando, sendo gratos, Senhor. Ajuda-nos a ajudá-los, a criar neles esse coração, fazendo a nossa parte. Pai, faz a gente entender essa sujeição mútua. Faz a gente compreender, Senhor. Faz a gente viver, Senhor. E que seja verdade aqui na igreja, que às vezes é até um pouco mais fácil do que em casa. Em nome de Jesus, Pai. Faz a gente viver a alegria da sujeição mútua, porque dá sentido ver que a gente está sendo usado, porque as pessoas da nossa casa se pareçam contigo, Jesus. É honra demais, é alegria.
Pai, que o nosso modo de falar, que nossas visões, nossos conceitos, nossas verdades, nosso tratamento, nossas emoções, nossas opiniões, nossos projetos, todas essas coisas estejam a serviço da Tua vontade, da Tua glória, do Teu amor em casa, na nossa casa. E a gente vive essa vida espiritual que o Senhor quer na nossa casa, sempre Te honrando, Te glorificando, Te adorando, cheio de gratidão no coração. Atenda os pedidos que foram feitos aqui, Senhor. É a Tua família te dizendo: preciso de Ti, Pai. Nós também vivemos essa espiritualidade assim, Pai, nos sujeitando. É o primeiro passo a Ti, Senhor. Ah, Pai, venha, controla o meu pensar, o meu agir, o meu sentir, o meu decidir. Faz Tua vontade, Pai. Responde às nossas orações conforme a Tua vontade, que é boa, é perfeita e agradável. Atenda a cada pedido e ajuda a gente a se submeter à Tua vontade em alegria, em temor, ainda que seja difícil, ainda que, como nesse casal, a tragédia lhes chegou e eles foram capazes, por Tua graça, por Tua misericórdia, pelo poder do Espírito, falar: tudo bem, Senhor. Se foi essa a Tua vontade, nós nos submetemos a ela. Como é difícil, Pai. Por isso, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, nos submetermos à Tua vontade, Pai. Nos sujeitarmos a ela, Senhor. A nos sujeitarmos ao Teu querer, Pai. Nem sempre entendemos, mas não temos que entender, porque já temos o pressuposto primordial para nos fazer sujeitarmos-nos à Tua vontade. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de poder, que sabe todas as coisas, sábio. Em nome de Jesus e para a glória do Teu nome, Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a entendermos, dia a dia, como viver essa vida espiritual, nos sujeitando à Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, inúmeras e graves falhas, nos perdoe. Vamos deixar as coisas que para trás ficaram e ficam, algumas que nem corrigidas mais podem, mas tudo apagado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica e nos renova e nos refaz. Lançamos sobre Ti todas as culpas, não as aceitamos em nome de Jesus, porque fomos perdoados pelo sangue de Jesus. E prosseguimos para o alvo, soberana vocação que temos, de Te honrar, de Te glorificar, de nos sujeitarmos a Ti e ajudarmos a nossa casa a se sujeitar a Ti em amor e temor e reverência. Obrigado, Pai, por isso. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Deus de misericórdia, Deus de generosidade, Deus de bondade, Deus de amor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor eterno, infindável, incondicional, imutável do nosso Deus e Pai. Ah, irmãos, o enchimento do Espírito, o poder do Espírito, o fogo do Espírito, as consolações do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, seu fogo, seu entusiasmo, sua esperança, seu renovar, sua renovação, sejam sobre cada um de nós, sobre o povo de Deus onde estiver, e essa bênção alcance a nossa casa, no nome santo de Jesus, nossa família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.